E o irmão André ontem mencionou Mateus 18, mas foi de uma maneira muito rápida. Talvez os irmãos nem perceberam que ele mencionou Mateus 18. Mateus 18 fala, quer dar uma olhada? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 18. Mateus 18, a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Você sabe quanto valem 10.000 talentos? Quanto valem 10.000 talentos? Quanto vale um talento? Um talento são 6.000 denários. Um talento, 6.000 denários. 6.000 denários, sabe o que é um denário? Quanto vale um denário? Um denário é o salário de um dia. Salário de um dia, tá? Então, 6.000 denários é um salário de 6.000 dias. 6.000 dias é em torno de 20 anos de trabalho. Um talento são 20 anos do seu trabalho. Agora imagina 10.000 talentos. Precisa de 10.000 pessoas como você trabalhando 20 anos para pagar essa dívida. É impagável. A nossa dívida para com o Senhor, irmãos, é impagável. Não dá para pagar. E o Senhor o perdoou. O Senhor te perdoou. O Senhor perdoou nossos pecados. Deus nos perdoou os pecados pelo sangue derramado na cruz, pelo seu Filho, Jesus Cristo. E agora esse servo, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrando-o e o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. 100 denários são 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho, talvez seja algo assim, vamos chutar, algo assim como 6.000 reais. Certo? Devia 6.000 reais, ele agarrou esse conservo, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Que ele falou a mesma coisa que ele falou para o Senhor. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, Deus nos perdoou uma dívida tão grande. Há alguma dívida que alguém aqui deve a você, que você não possa perdoar? Eu não digo dívida em dinheiro, eu digo dívida em alguém te ofendeu, ressentimento que você guarda, uma mágoa, não é isso? Alguém que falou, olhou feio para você, ou no serviço da igreja, né? Vocês se desentenderam. Irmão, não dá para perdoar?
não está em nós a capacidade de perdoar. Porque nós, homens, não temos compaixão como a nossa virtude mais forte. Você reconhece isso? Nós não somos, nós temos uma humanidade falha, nós temos uma humanidade deficiente, nós temos uma humanidade limitada. Porque nós, homens, precisávamos, lá no Jardim do Éden, ter recebido a vida de Deus por meio da árvore da vida. Mas o homem, Adão e a Eva, não comeram da árvore da vida. Antes, pelo contrário, a Eva, enganada pela serpente, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o pecado entrou nele, e a morte veio pelo pecado, e a morte passou para todos os homens. E nós todos somos contaminados, irmãos, na nossa humanidade. A nossa humanidade hoje tem defeito. Ela é não só limitada, mas tem defeito. Nós não temos compaixão pelas pessoas. Nós não temos misericórdias pelas pessoas. Nós não perdoamos as pessoas. Você reconhece isso? É fácil nós apontarmos o dedo para o outro. Nós somos muito mais de julgar os outros, criticar os outros, de ser intolerante com os outros, ser severo com os outros, mas nós somos muito complacentes conosco mesmo. Nós não temos compaixão. Nós não conseguimos ter empatia com ninguém, porque nós não queremos saber o que se passa no coração das outras pessoas. Mas o nosso Senhor Jesus, irmãos, era cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Tanto é que está aqui, versículo 13. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você sabe o que significa compadecer-se? Mateus 9, vocês se lembram? Esse versículo nós falamos muito nesse ano que passou. Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você, quando olha para a situação das multidões de hoje, você tem essa compaixão? Se você tem, é porque o Senhor Jesus dentro de você está produzindo esse sentimento dentro de você. Porque o homem natural não tem esse sentimento. Mas o Senhor Jesus, Ele tinha compaixão do homem. Você sabe qual é a palavra original em grego da palavra aqui, compadecer-se, esse verbo, compadecer-se? Essa me ajuda, splankinizomai. Splankinizomai é o verbo para compadecer-se. E vocês sabem que em Filipenses, capítulo 1, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na
terna misericórdia de Cristo Jesus. Você sabe que a palavra grega para terna misericórdia é splankinon, que é o substantivo desse verbo, splankinizomai. Splankinon, ou português, existe a palavra em português, você não sabia, mas existe. Essa palavra em português é esplankino. Esplankino. Essa palavra em português geralmente é usado mais na medicina do que popularmente usado. Esplankino refere-se às vísceras, aos intestinos, a parte das entranhas. Irmãos, graças ao Senhor, Cristo Jesus, Ele tem nas suas vísceras, nas suas entranhas, não digo fisicamente, Ele tem as ternas misericórdias. E a mesma palavra usada em Filipenses 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo Jesus, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Entranhados afetos e misericórdia, irmãos, é a forma do português tentar explicar. Na verdade, a palavra grega é splankino, é entranhas, são as vísceras. Portanto, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que o homem natural não tem compaixão, não tem misericórdia, ou pelo menos no nível que deveria ter. E por isso, irmãos, a nossa humanidade, nós temos que reconhecer, todos nós, a nossa humanidade, irmãos, é limitada demais para Deus poder nos usar para cumprir a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Para edificar a igreja, nós temos problemas. Para servir junto com outros santos, nós temos problemas. Para fazer a obra de Deus, temos problema de falta de unidade, falta de unanimidade, cheio de opiniões. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, porque, irmãos, nós não temos isso em nós. Todos os problemas que surgem na igreja, no tocante ao serviço, no tocante à edificação da igreja, no relacionamento, até mesmo no seu relacionamento conjugal, é porque você e eu temos uma humanidade deficiente, uma humanidade limitada. É ou não é? Essa mesma palavra aparece em Colossenses. Vocês vão entender melhor aqui em Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Essa palavra composta, ternos afetos de misericórdia, é o splankino. É o splankino. De bondade. Irmão, não só nos falta compaixão, misericórdia, nos falta bondade, nos falta humildade, nos falta mansidão, nos falta longanimidade, nos falta tolerância, suportar-nos uns aos outros, nos falta perdão, perdoai-vos mutuamente. Não é? Ó Senhor Jesus. Então vamos fechar as portas, vamos embora, porque nós não temos uma unidade adequada para edificar a igreja, não tem o que fazer, vamos embora, né? Irmãos, graças a Deus, Deus sabe da nossa deficiência. Irmão, você tem que louvar o Senhor que Ele enviou seu Filho para ser um homem. Tem que valorizar. Jesus Cristo veio como um homem, veio a ser um homem. Esse homem, irmãos, tem a humanidade adequada. Irmãos, por isso que Filipenses 2, né,
toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque tem que confessar Jesus Cristo, homem, como seu Senhor, porque Ele pode te ajudar na humanidade que você não tem. Vocês estão entendendo? Quando você invoca, ó Senhor Jesus, você está pedindo para esse Senhor Jesus, que é um homem também, Ele tem a humanidade que você não tem. Ele pode te ajudar. E onde está isso? Essa ajuda, irmãos, está nas entranhas de Cristo Jesus. As entranhas, doutor Beto está aí, não? O doutor Beto aí, ele me ajudou lá em Piracicaba e me deu uma explicação maravilhosa. Ele me explicou que é na linguagem, né, da área médica, tem uma figura, tem uma frase que diz o quê? Território esplâncnico. Território esplâncnico. O que é isso? Território indígena, tem território, que território é esse? Mas esse território esplâncnico é a região, é um sistema, né, de digestivo, de assimilação dos nutrientes na região do intestino delgado. Você sabia que toda absorção de nutrição para a necessidade do corpo, a absorção está nessa região das entranhas do intestino delgado? E você, do teu estômago, começa a fazer a primeira digestão, passa por duodeno e vai lá para intestino delgado, que é jejuno, depois íleo, não é isso? E fazem ali, irmãos, junto com suco biliar, não, suco gástrico no estômago, suco biliar e suco pancreático, e parece que o próprio intestino delgado também solta um suco, não é isso? E os 3 sucos ali, irmão, digerem todo o alimento que está no intestino delgado, e ali, irmãos, são extraídos todos os alimentos, todos os nutrientes dos alimentos, para já jogar na circulação da corrente sanguínea. E ali, irmãos, é suprido, irmãos, todas as células do nosso corpo são supridas através dessa nutrição. Irmãos, não é maravilhoso isso? O esplâncnon de Cristo Jesus, ele está nesse corpo, o corpo de Cristo. Ele, através do alimento que a gente digere, que é a palavra da vida, e nós estamos comendo a palavra da vida, irmãos, essa palavra da vida transforma-se em nutrientes, e esses nutrientes estão passando para nós. Nós que tínhamos uma humanidade limitada, se a gente insistir em viver a vida da igreja bem vivida, se a gente insistir, irmãos, a receber com avidez a palavra da vida, que recebemos, irmãos, nas conferências, nas reuniões, na leitura dos livros, na nossa comunhão com o Senhor, irmãos, não tenha dúvida, a sua humanidade será elevada. Quem acredita nisso? Você terá compaixão, como Jesus tem compaixão. Você terá bondade, como Jesus tinha bondade quando vivia aqui na terra. Você terá misericórdia. Você terá capacidade de perdoar. Você terá capacidade de ser humilde, manso, longânimo, paciente. Paulo não teve paciência com João Marcos quando na sua imaturidade. Quem estava tendo comunhão lá embaixo, o Sung falou uma coisa que me tocou. Irmãos, o Paulo devia estar tão preocupado com a obra que o Espírito Santo separou Barnabé a ele para fazer a obra, que foi um sucesso na primeira viagem.
Ele estava querendo sair na segunda viagem. E Barnabé de novo: vamos chamar aquele lá que nos deixou, lá em Panfilha. Largou a gente, voltou para Saia da Mãe, Maria, lá em Jerusalém. João Marcos, vamos chamar ele de novo. Barnabé queria aperfeiçoar aquele jovem. Ele não desistiu daquele jovem. Paulo falou: não. Ele nos abandonou no meio da viagem, no começo da viagem. Ele nos atrapalhou aquela viagem. Ia ser nosso auxiliar naquela viagem. Nós perdemos o auxiliar. E agora nós vamos levar esse, e que no meio do caminho vai nos abandonar, vai atrapalhar a obra do Senhor. Irmão, muitas vezes nós não queremos aperfeiçoar uma pessoa porque achamos que vai atrapalhar a nossa tarefa, vai atrapalhar nosso serviço, vai atrapalhar a nossa atividade. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Não é? Não, isso aqui só vai atrapalhar. A gente não olha para a pessoa. A gente deveria se preocupar em aperfeiçoar pessoas. Nós podemos executar serviços bem feitos. Em tudo quanto fizermos, irmãos, até o final da nossa vida, só dá eu fazendo tudo sozinho. Nunca aperfeiçoou ninguém, porque ninguém está à minha altura. Quando chegam diante do Senhor, o Senhor falou: cadê o seu fruto? O Senhor vai falar: na verdade não te conheço. Irmão, nós precisamos aperfeiçoar pessoas. Você está disposto? A sua tarefa não é mais importante que o irmão. A sua obra não é mais importante do que um ser humano sendo aperfeiçoado. Não é verdade? Irmão, daqui para frente, irmão, tem que ter esse coração grande de cuidar das pessoas, aperfeiçoar as pessoas. Ó Senhor Jesus. Voltando lá para Filemão, vamos lá para Filemão. Ué, André já não falou Filemão ontem? Né? Porque é tão rico, irmãos, tão rico, que nós vamos ter que... Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tendes para com o Senhor Jesus e todos os santos. Irmãos, Paulo elogia Filemão, dizendo que lembra-se sempre dele nas orações, e Paulo tinha conhecimento do amor de Filemão e também da fé que ele tinha para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Irmãos, isso quer dizer que no tocante à nossa fé para com Cristo Jesus e o nosso amor para com Ele e para com todos os santos, irmãos, não tem dúvida, todos nós aqui temos. Quem aqui não tem? Se você está aqui porque você ama o Senhor Jesus, se você está aqui porque você tem fé no Senhor Jesus e também para com todos os santos. O problema é qual a medida. Vocês não entendem o que eu quero dizer? O irmão Esdras, lá em Piracicaba, na primeira mensagem, ele nos ajudou da seguinte forma. Irmãos, eu fui muito ajudado. Ele disse o seguinte: quando nós falamos dessa forma genérica, por exemplo, Cristo é a nossa cabeça, aleluia, nós temos que dar primazia a Ele, amém, aleluia, todo mundo concorda, não é? Deus é tudo em nós, amém, aleluia. Então, irmão, geralmente a gente passa de WhatsApp para WhatsApp aquelas mensagens maravilhosas que ninguém tem problema, certo? Quando você fala desse tipo, desse jeito, a igreja é o corpo de Cristo, amém. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, amém. Né? Temos que amar todos os irmãos, amém, não é isso? Agora põe para servir junto. Você tem opinião, ele tem opinião, não concordo dessa maneira, não concordo com aquela maneira, é ou não é? Então por isso que tem muitas mensagens bonitas circulando por aí. Irmão, essas mensagens bonitas, irmão, não ajudam muito você. Você precisa de uma ajuda mais prática. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Paulo elogiava, na verdade não é elogio, dizendo que eu tenho ciência do teu amor e da tua fé para com o Senhor Jesus e com todos os santos.
ao versículo seguinte, irmãos, você pode não gostar, mas são essas palavras que nós precisamos. Ele falou assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Bom, vou parar por aqui por enquanto. A comunhão da tua fé se torne eficiente. Quer dizer, você tem comunhão na fé com o Senhor Jesus, mas não está eficiente. Deu para entender, não? Você ama Cristo e a igreja, aleluia, mas essa fé não está eficiente. Porque quando você serve com alguém, tem problemas. A comunhão da fé, irmãos, tem que se tornar eficiente. Na prática. Né, Sérgio? Na prática. Continuando. Se torna eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Algumas traduções dizem todo o bem que há em ti, ou há em vós, para com Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? Nós precisamos, na nossa comunhão da fé, o que é comunhão? Comunhão é participação. Quando a gente tem a participação da fé, nós temos que ter essa participação eficiente no pleno conhecimento, ou no conhecimento preciso, no conhecimento, eficiente de quê? De todo o bem. Você sabe que você tem um depósito que Deus colocou em você, que possui todo o bem? Você não sabia, né? Está nas vísceras de Cristo. Todo o depósito do bem está na humanidade de Jesus. Só falta você tomar posse. E como tomar posse? Precisa ter a comunhão da fé mais eficiente. Você, Esdra falou de um marido, né? Tomou um exemplo de um marido na igreja, super eficiente na igreja, ele é responsável da igreja, ele serve, ele vem, se dedica, né, na igreja. Depois da reunião ele ora por uma irmã, ora por outra irmã, ora por outra irmã, tal. Aí chega em casa, a mulher dele falou assim: marido, eu também quero que ore por mim. Não, por você não precisa não, você... E a irmã chega a comentar: eu acho que eu quero me mudar para o local de reuniões, porque ali o meu marido é maravilhoso no local de reuniões. Na igreja, nas reuniões da igreja, meu marido ora pelas pessoas, ama as pessoas, perdoa as pessoas, abraça as pessoas. Aqui em casa não quer saber de ninguém, não quer saber de nada. Irmãos, essa fé não está sendo eficiente no pleno conhecimento de todo o bem. Irmão, nós temos que extrair esse todo o bem na nossa vida em casa primeiro. A nossa vida com o marido, com a mulher, com os filhos, não é? Precisa se tornar eficiente. Como é que você vai explicar para a sua esposa? Você é aquele irmão tão querido na igreja, aqui em casa você é um carrancudo, você é um, não é? Você é um porco espinho, não dá para chegar perto. Ó Senhor Jesus. E você e eu, irmãos, você tem que ter pleno conhecimento de todo o bem que está em você, irmãos. Você tem todo o bem dentro de você ou não? Quem não sabia, fique sabendo a partir de hoje. Irmãos, você tem splanknon de Cristo Jesus. Está no seu espírito. Você mesmo é deficiente na sua humanidade, mas você não vai dizer assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você vai dizer: eu tenho pleno conhecimento de todo o bem que eu tenho, eu vou fazer essa fé se tornar mais eficiente. Exercitar minha fé, para receber todo o bem, para que viva no meu corpo, por meio do meu corpo. Esse todo o bem para com Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse era o meu encargo principal. O resto, irmãos, é acessório.
tá? Eu só vou comentar aqui com vocês. Se você entendeu essa parte, irmãos, é exatamente isso que você precisa entender. Eu vou dizer, então vou descrever rapidamente para vocês. Barnabé, alguns dizem que depois da separação no começo da segunda viagem, ele foi rejeitado pelo Espírito Santo, porque não se mencionou mais o nome dele, né? Irmãos, não acreditamos que seja exatamente assim. Barnabé, irmãos, ele insistiu com João Marcos, e no fim ele conseguiu aperfeiçoar o João Marcos. Mas eu vou falar um pouco antes disso. Paulo era um jovem Saulo. Quem, irmão, insistiu com Saulo? Quem se preocupou com aquele jovem Saulo, que apareceu numa cidade grande com 12 apóstolos de Jerusalém? Ele não era nada, um menino, uma criança da fé, perto de uma igreja grande com 12 apóstolos. Quem foi levar, quem se preocupou com o jovem Saulo para levar para os apóstolos conhecerem? Hein? Vamos dar uma olhada, está aqui, né? Atos 9, 27. Atos 9, 27. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Paulo, né? Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Ele era um perseguidor da igreja, agora apareceu em Jerusalém, né? Todo mundo fugia dele. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Bom, quem que fez essa ponte? Quem fez essa ligação? Barnabé. Irmãos, eu e você temos que fazer essa ponte para muita gente, muitos jovens, muitos desprezados, desprezíveis. Irmão, nós precisamos introduzir essas pessoas no corpo, em contato com o corpo. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado aos conhecimentos dos irmãos, levaram-no até Cesareia, dali o enviaram para Tarso. Esse menino realmente é problemático, né? Barnabé, você trouxe para o nosso meio aqui, certo? Você não devia ter trazido, certo? Você traz um troublemaker, né? Traz um causador de problema no nosso meio, tá? Da próxima vez, por favor, não traga mais esse tipo de jovem, não. Mandaram de volta para Cesareia, de volta para a casa deles em Tarso. E lá ficou mofando, né? Creio que lá ali o Senhor preparou ele também, né? E Atos 11, versículo 20. Versículo 19. Então os que foram dispersos, estou falando da dispersão de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Irmão, judeus, crentes, só anunciavam para os judeus o evangelho. Por isso, irmãos, o coração de Deus é alcançar até os confins da terra. Quando, né, no final, o Senhor chamou os discípulos, falou que eles se tornariam os seus discípulos, né, e fazendo discípulos, né, até a consumação do século. E também em Atos, no começo, Jesus falou para eles, né, anunciar o evangelho desde Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Quer dizer, Deus queria alcançar todo mundo,
Só que o coração dos judeus era só judeus. Alguns deles, porém, versículo 20, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Não era para anunciar para os gregos, mas eles erraram, anunciaram para os gregos. E os gregos foram salvos. Assim a igreja em Antioquia se levantou, né? A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Por isso, irmãos, não vai pela sua razão, vai pelo Espírito, né? Falta-nos essa loucura do Espírito, né? O Ezra falou da tocha acesa. Irmão Dong partiu para o Senhor, descansa no Senhor, mas o fogo dele, irmãos, passou para nós. Esse fogo do Evangelho tem que queimar em nós, irmãos. Irmão Dong era inquieto, irrequieto. Enquanto a palavra não era pregada, ele ficava inquieto. Quem ajudava ele sabia disso. Ele ficava agitado. A mim tentou levar ele 2 vezes para pescar, irmãos. Ficamos todos arrependidos. No dia seguinte já queria ir embora. Estragou a pescaria, né, Ami? Porque ele queria pescar homens. Não queria pescar, como é que é? Os peixinhos que você pesca, como é que chama? Piapara, né? Ele quer pescar homens. Irmãos, tem que pegar esse fogo, tem que queimar em nós. Ó Senhor Jesus. E a notícia a respeito, é isso, né? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Irmãos, Barnabé foi enviado pela igreja em Jerusalém para Antioquia para ver o que estava acontecendo, se realmente era isso mesmo, a obra do Senhor, que confie, meus irmãos, né? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Irmão, nós precisamos ser homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé. Tudo crê. Você tem que crer nos irmãos. Tem que crer que tudo é possível. Deus pode transformar um homem. Deus pode tornar um Onésimo, um escravo, em um homem útil para Deus. Deus pode transformar um jovem, João Marcos, que fugiu da dificuldade, pode se tornar um grande cooperador. Irmão, temos que crer. Você é um homem de fé? Não é fé para você ganhar mais dinheiro, né? Não é de pregação de prosperidade. Tem fé que Deus vai te dar prosperidade. Não é isso não. Irmão, ter fé, irmão, de que a pessoa que o Senhor entregou para você, irmão, pode ser aperfeiçoada. E muita gente se uniu ao Senhor. O que ele fez? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Aquele jovem que causou problema em Jerusalém, só levantou perseguição. Ele foi lá buscar o jovem, porque ele viu nesse jovem um talento. Deus estava com aquele jovem. Certo ou não? Ó Senhor Jesus. E no versículo 30, versículo 29, eu vou ler desde 27 para vocês entenderem. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de quem? De Barnabé e de Saulo. Então, já antes de ser enviado como apóstolos, Barnabé e Saulo já levaram as necessidades, uma oferta para a necessidade da Judéia para Jerusalém. Já voltaram para Jerusalém novamente, tá? Então, irmãos, Atos 13, aí vocês já veem que a igreja em Jerusalém, né, a igreja em Antioquia, começou uma vida da igreja maravilhosa.
Versículo 1: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ué, aqui tem um homem chamado Espírito Santo? Eles estavam servindo, jejuando, e de repente disse o Espírito Santo. Ué, como é que o Espírito Santo fala? Irmãos, graças ao Senhor, uma vida da igreja no Espírito, o Espírito Santo tem liberdade de falar, né? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, a designação de apóstolos é feita pelo Espírito Santo. Ninguém se autodesigna apóstolo, nem outro que fala você é apóstolo, não, é o Espírito Santo que designa apóstolo. E ele também envia, versículo 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Bom, irmãos, daí para frente vocês já conhecem a história, eu só quero dar esse início para vocês. Daí para frente era Barnabé e Saulo, servindo tal. De repente, em Antioquia da Pisídia, eles foram os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. E logo depois, irmãos, se inverteu a registro no livro de Atos dos Apóstolos, era Paulo e Barnabé. No início era Barnabé e Saulo, depois inverteu, Paulo e Barnabé. Isso quer dizer que, irmãos, o Senhor já estava confirmando Paulo, como um apóstolo principal. Bom, aí chega em Atos 15, que eu falei, vamos ver versículo 37, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos, não é maravilhoso? O Senhor chega nessa hora da discussão, da discórdia. Um foi para um lado, outro foi para o outro lado. Aparentemente, irmãos, estava terminado ali. Mas, irmãos, nós vemos a continuação disso. Que o nosso querido João Marcos... Irmãos, por isso todos nós, irmãos, somos, ontem André falou, nós somos diferentes. Já passaram por esse planeta Terra, talvez 100 bilhões de seres humanos, e são 100 bilhões de pessoas diferentes. Nós somos de pessoas diferentes, fisicamente diferentes, mas também de alma diferente. Pensamos diferentes, mas, irmãos, o Senhor tem utilidade para cada um de nós. João Marcos, eu vou contar um pouco a história de João Marcos, aproveitar e contar de João Marcos. João Marcos, ele provavelmente era um jovem, um adolescente jovem, cresceu numa família boa. A mãe dele morava em Jerusalém, e a mãe dele, chamava-se Maria. Vocês se lembram quando Pedro foi encarcerado por Herodes, Foi Herodes? Foi encarcerado por Herodes, e ele foi quase morto, mas o anjo do Senhor tirou ele da prisão. Quando ele saiu da prisão, o primeiro lugar que ele foi para procurar os irmãos, para avisar os irmãos, era na casa da Maria, essa casa da Maria. E quem saiu era uma serva, saiu no alpendre para recebê-lo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a casa da Maria, mãe de João Marcos, era uma casa grande, e os irmãos estavam lá orando por Pedro. A casa dele era uma casa que reunia a igreja, que tinha reuniões da igreja. Irmãos, é uma casa grande, certamente eles eram uma família de uma certa posse. Então João Marcos cresceu nessa família de uma certa posse, e ele,
deve ser um jovem que teve uma educação, uma instrução boa. Ele teve, né, um nível cultural bom. Sabe por que isso? Porque mais tarde ele escreveu o Evangelho de Marcos. Para escrever um livro, irmãos, não é fácil, ainda mais naquela época. Então, certamente o Senhor usa cada um. O seu passado, irmão, vale para o Senhor. A sua formação no passado, o Senhor está usando e vai usar no futuro. Você acredita nisso? Se você ler a biografia do Dong Yolan, você vai perceber que por que o Senhor usa, irmão Dong, da maneira como usou na obra, tudo isso tem a ver com o seu passado. Por isso, irmãos, não fique reclamando, ai, azar, eu tenho um chefe que é chato, tenho um emprego que não aguento, tal. Irmão, o Senhor, se você realmente se empenhar em todas as circunstâncias da sua vida, o Senhor pode usar você, irmãos. Se você aprender bem as lições em qualquer lugar onde você estiver, qualquer tarefa que você estiver fazendo, qualquer trabalho em que você esteja empregado, irmãos, o Senhor poderá usar muito você. Por isso não reclame, não seja aquele hard. Hard era um lobo, era um quê? Era uma hiena, né? Ai, ó azar, ó vida, o chefe chato, trabalho chato, né? Minha mulher chata, o marido resmungão, tudo é chato, né? Irmãos, vamos aproveitar bem a sua escola, onde você estiver, no seu trabalho, sabe, na sua vizinhança, na sua família. Não se queixe de ninguém. O Senhor usa você para tudo. Ó Senhor Jesus. Eu fui estudar, nem sei porquê, fui estudar engenharia civil. Eu comecei, na verdade, na engenharia mecânica. Eu fiz ginásio industrial. Depois eu fiz escola técnica de máquinas e motores. E não sei que cargas d'água na USP foi escolher engenharia civil. Mas, irmãos, o Senhor depois me usou para também todas as construções, né? Desde a estância aqui, todo lugar. Irmão, o Senhor me usou na minha, né? Sem falar em outras coisas. Estou falando só nessa questão da profissão. Irmão, por isso, irmão, não se julgue chato tudo que está fazendo, não. Faça o bem. Faça-o para o Senhor. O Senhor vai te usar. Vai te usar. Amém? Amém. Vamos parar de se queixar daqui para frente? Amém. Quem aqui não gosta do seu trabalho? Não precisa levantar a mão, não. Precisa levantar a mão. Quem não gosta do seu trabalho? Ore ao Senhor. Senhor, no meu trabalho. Senhor, no meu trabalho me aperfeiçoa. Aperfeiçoa o meu caráter. Oh, Senhor, me usa, Senhor. Esse João Marcos provavelmente teve uma boa vida. Geralmente jovens que têm uma boa vida na infância, na adolescência, a mamãe e papai que faz tudo para elas, não é assim? Leva na escola, busca na escola, até depois que já estava fazendo faculdade, né? Eu tenho uma irmã que é assim, né? Leva para a escola, volta para a escola, vai lá, né? Onde vai almoçar? Onde vai comer? Né? Aquela preocupação tremenda, certo? Parece boneca de vidro, de cristal que vai quebrar, toda hora vai quebrar, mas deixa se virar. Então João Marcos não aguenta o tranco. Na primeira viagem, não é? Acho que passaram por naufrágio no mar Mediterrâneo. E para Paulo, tudo bem. Mas para aquele jovem, quase perde a vida. Eu não vou mais não, nunca mais vou nessas viagens não. Irmãos, porque não aguenta o tranco. É papai levando de carro, mamãe levando de carro, trazendo para cá. Não tinha carro naquele tempo, né? Mas, ó Senhor Jesus.
mas ainda tem esperança. Ainda para um jovem assim tem esperança. Vai para o SEAP. Jones ressuscitou. Ontem nós sentimos falta do gritinho dele. É ou não é? Vai pro SEAP. Vai comer arroz com frango, né, Jami? Arroz com frango. Frango solto na mesa. Para comer restinho dos grãos de arroz. Arroz com frango, né? Eu lá no SEAP, o Ami me deu uma refeição. Era um arroz, era um tipo de um risoto, né? Um arroz empapado ali com um pedaço de osso que não tinha carne, era só osso. Pensando que sou cachorro. Vai pro SEAP. Vai deixar de ser filhinho do papai e mamãe, não é isso? Senhor Jesus. Mesmo assim, irmãos, Barnabé insistiu com João Marcos. Irmãos, ele se tornou um filho querido de Pedro, do apóstolo Pedro. Ele se tornou um cooperadorzão de Paulo, que o rejeitou na segunda viagem. Ele se tornou um cooperador. Ele falou assim: manda o Marcos, me é útil. Manda o Marcos para mim. Não é isso? Irmãos, não desista de ninguém. Tudo crê, tudo espera. Tudo crê, tudo espera. Agora surge um Timóteo. Eu não li aqui, capítulo 16 de Atos. Mais um jovem de outro jeito. Esse é tudo certinho, tá? Esse é tudo certinho. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Irmãos, esse menino aqui realmente queria ter ele como meu filho, né? Exemplar. Acho que ele nunca errou na vida. Por isso, irmãos, tem jovem de um tipo, tem jovem de outro tipo. Desse tipo pode se tornar útil, desse tipo também pode se tornar útil. Não selecione, não escolha. Não é mesmo, irmãos? E não tenha discriminação. Não tenha preferência. Todos serão úteis. De um jeito ou de outro, irmãos. O Senhor usa todo o seu currículo do passado para usá-lo da maneira que o Senhor usa. Timóteo foi maravilhoso. Todo o tempo serviu com Paulo. Acho que foi um dos jovens cooperadores mais íntimos de Paulo. Paulo podia contar de confiança total dele. Mas também depois não aguentou de ficar em Éfeso. Entendeu? Tudo tem seus prós e contras. Timóteo teve uma avó. Onde está isso? Hein? Está na 2 Timóteo, acho que 1, né? 2 Timóteo 1. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler 4, 5, tá bom? Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Irmãos, eu acredito que foi na primeira viagem de Paulo, que passou por Derbe, Listra, deve ter ganho a avó e a mãe de Timóteo. E desde então, irmãos, eram pessoas firmes no Senhor. Ele tinha um pai grego, provavelmente não era crente. Quer dizer, pelo menos pela descrição da Bíblia, não mostra que era dos crentes da época. Mas, mesmo assim, irmãos, esse menino cresceu na fé. Esse menino conhecia a Sagrada Escritura, que está onde? Acho que é 1 Timóteo 4, não é isso?
Onde está isso? 2 Timóteo 3, né? 2 Timóteo 3. Tá, 14, sim. 14, 15 para frente, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmão, Timóteo tinha uma coisa que foi implantada nele desde a juventude, desde a infância, que é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, não despreze o serviço de crianças. Serviço de crianças, né, Marco Melo? Não é? Marco Melo tem muito encargo, porque serviço de criança, irmão, não é, no passado era cuidar daqueles menininhos para não atrapalhar a reunião, né? Então a gente arrumava atividade, trazia um vídeo para assistir um vídeo, não é assim? Irmão, não é não. As crianças precisam conhecer as Sagradas Escrituras, precisam aprender a palavra de Deus. Irmãos, ainda mais, irmãos, eu tenho medo de jogar essa criançada hoje no mundo. Está tão terrível, não é isso? Está tão assustador a questão moral, ética, e essa questão do gênero. Está me arrepiando todo, né? O governo está embarcando nessa, ensinando nas escolas públicas que o homem, menino, não nasce nem menino nem menina, tem que escolher gênero depois. Então ele tem que experimentar de tudo para depois decidir se ele é homem ou se é mulher. Será que não ensina a própria natureza? Não ensina que a própria natureza, que já nasce com gênero? Você vê no mundo animal, será que nasce um leão, fica em dúvida se ele vai ser leoa ou vai ser leão? E o leão fica muito maior que o leoa. É a natureza que faz assim. E o leão, quando vai, tem uma força e derruba um búfalo. Só que geralmente não caça. São as mulheres que caçam. E quando precisa terminar, dar um acabamento, aí ele vai lá, não é isso? E na hora de comer, ele é o primeiro. Quem ensinou a ele, irmãos? Quem ensinou? Será que alguém dizendo, você é leão, não é leoa? Precisa ensinar o gênero? E agora, irmão, está confundindo a cabeça das nossas crianças. Você nasce, não sabe se é homem ou se é mulher. Que é isso, irmão? Ó Senhor Jesus. Por isso precisa ensinar as Sagradas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Olha, Ezra, será que é verdade? Todo mundo gosta. Precisa gostar. Precisa amar isso aqui, irmão. Precisa amar. Esse livro aqui, irmão, nunca fica desatualizado. Qualquer outro livro fica desatualizado. Esse livro é vivo. Toda vez você vai lá, tem coisa nova. Tem suprimento novo. Refrescante. Deus está soprando para você. É ou não é? Essa palavra vai tornar você um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Ó Senhor Jesus. João Marcos, eu já falei, Timóteo, né, vou terminando, irmão, estou encurtando tudo, tá? Para realmente não, ó, tem um Epáfras, né, Remilton? Remilton é especialista em Epáfras, irmãos, Epáfras foi um apóstolo que Paulo podia contar com ele para ajudar Colossos, a igreja
dos colossenses e a região, irmãos, eram fiel companheiro, era o fiel, né, cooperador de Paulo. E ali, Epáfras transmitia tudo para Paulo, enquanto Paulo estava na prisão, e Paulo tomava conhecimento de tudo que ocorria ali em Colossos. Tanto é que, irmãos, essa situação da carta que Paulo escreveu para Filemão, como é que Paulo sabia da situação da igreja em Colossos? Era através de Epáfras. Tanto é que na carta ao Filemão, ele menciona Epáfras no final, certo? Então, irmãos, nós precisamos ser esse tipo de cooperador, e nós vamos preparar esse tipo de cooperadores. Você não consegue percorrer tudo, não que tudo você, em todo lugar você tem que percorrer, né? Você precisa confiar, preparar, aperfeiçoar pessoas. Realmente a igreja em Colossos, irmãos, recebia muita influência da filosofia grega, recebia muita influência, irmãos, de muito tipo de ismo, né, que o André ontem falou. Irmãos, isso confunde a nossa cabeça. Irmãos, não é bom a igreja ficar discutindo muito filosofia, não, irmãos. Nosso negócio é a palavra de Deus. Ontem o irmão Esdras, né, aqui em curtas palavras, nos mostrou, irmãos, que o Senhor entregou para a sua igreja, entregou para nós a palavra profética. Você sabe o que é a palavra profética? Apocalipse 1, são as coisas que em breve devem acontecer. E essa é uma revelação que Deus precisa entregar para os servos de Deus. Mas Ele vai entregar essa revelação ao servo de Deus para quem? Chega aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo é tão grande, tem milhares de grupos cristãos diferentes, não é isso? Vai entregar essa carta escrita para todos os filhos de Deus que moram em São Paulo. Ele vai entregar para quem? Se entrega para a igreja A, não estão incluídos os da igreja B. Se entrega para a igreja B, não estão incluídos os do A e dos demais. Irmãos, para quem deve se entregar a revelação da palavra profética, do que Deus está para fazer? Deus revela a sua intimidade aos seus amigos, Ele revela intimidade para os seus servos, mas Ele vai entregar para quem, irmãos? Ele só pode entregar para quem está edificando a casa de Deus no terreno certo. Qual é o terreno certo? Qual é o terreno que representa todos os filhos de Deus que estão nessa cidade? Qual é o terreno certo? Só pode ser, irmãos, para a igreja que está numa base correta. Essa base correta é a base da própria cidade, limite da própria cidade. É para a igreja em São Paulo. A igreja em São Paulo engloba todos os filhos de Deus que estão em São Paulo, não importa se é do grupo A, grupo B, grupo C, desde que sejam filhos de Deus genuinamente regenerados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus que contêm a vida de Deus, têm o nome do Senhor, irmãos, eles são parte da igreja em São Paulo. Então, se nós estivéssemos numa base divisiva, não tem como Deus entregar revelação para nós, mas porque é para todos os filhos de Deus. Então, irmãos, nós precisamos estar na base correta. Não porque sejamos melhores que ninguém, não. Não porque nós sejamos os mais dedicados, os que amam mais o Senhor, não. Mas o Senhor só pode entregar para quem está na base correta. Embora nós sejamos muito falhos, temos muitos efeitos, mas, irmão, o Senhor obrigatoriamente tem que entregar para nós. Por quê? Porque nós estamos num terreno certo. E nós podemos representar todos os filhos de Deus que estão nessa cidade. E assim todos os filhos de Deus que estão na cidade de Campinas, de Sumaré, de Montemor, de Piracicaba, assim por diante. Irmão, dessa forma, todos os filhos de Deus estão incluídos e receberão a palavra profética. Por isso, irmãos, não menospreze o que nós estamos fazendo aqui.
e não pense pequeno, como disse o Ezra ontem. Não pensa pequeno, porque nós não cuidamos apenas desse grupo de pessoas que reúne conosco. A nossa responsabilidade é sobre todos os filhos de Deus. Embora nós nos esmeramos, irmãos, para fazer funcionar a vida da igreja em cada cidade, para que tenha a realidade, né, do corpo de Cristo sendo vivido naquela cidade. Mas, irmãos, a nossa visão é de que essa palavra precisa chegar a todos os filhos de Deus. Seja por meio do Bucafé, por meio dos ciapistas, por meio dos colportores, seja por meio do jornal Árvore da Vida, seja por meio da estância Árvore da Vida, seja por meio, irmão, de quê? Que mais? Esqueci alguma coisa? Jornal Árvore da Vida, alimento diário, os livros, quer dizer, irmãos, nossa responsabilidade é alimentar todos os filhos de Deus. As 12 tribos de Israel estão sob a nossa responsabilidade. Ó Senhor Jesus, onde estou, hein? Epáfras, né? Epáfras. E Filipenses, vou ainda voltar lá para Filipenses. Filipenses 2. Vou terminar, tá? Filipenses 2, 19 e 20. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Irmão, preste atenção no versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, Cristo Jesus se preocupa com a igreja. Nós não podemos nos preocupar com a obra acima da igreja. Podemos nos preocupar com outras coisas acima da igreja. Não posso me preocupar comigo acima da igreja, irmão, porque Cristo Jesus se preocupa com a igreja. E o Timóteo era totalmente um com Paulo, se preocupando com a igreja. Irmão, nós devemos nos consagrar a nossa vida, irmãos, para servir a igreja. Não é tempo, irmãos, a Ageu fala, não é tempo da gente edificar casa para nós, de luxo, naquele tempo de revestimentos de madeira. Naquele tempo era coisa luxuosa, né? Ageu fala, vocês ficam edificando casas apaineladas, que são painéis, que são lambris, né, de madeira, e enquanto que a casa do Senhor se encontra em ruínas. Irmãos, agora não é tempo de pensar no nosso conforto. Você quer descansar, tem 1000 anos para a gente descansar. Hoje, irmãos, é pensar na igreja, pensar na edificação da igreja, pensar nos irmãos, aperfeiçoar os irmãos. Ó Senhor Jesus, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Está falando de Timóteo. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Aqui tem mais um cooperador. Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Quer dizer, Epafrodito era um cooperador de Paulo, trazia ofertas para as necessidades da obra, necessidade de sustento de Paulo, de Filipos. Mas muita gente pensa que, Paulo está na frente da luta, não, deixa ele se virar, Deus vai prover, Deus vai... Irmão, quem é que se preocupa com o sustento de Paulo? Paulo teve, irmãos, que em Corinto, trabalhar com as próprias mãos para fazer tendas. Foi ali que ele encontrou-se com um casal, Áquila e Priscila. Depois a Macedônia se preocupou com eles, mandando ofertas. Irmãos, Epafrodito era um desses cooperadores que trazia essas ofertas e cuidava de Paulo. Não é maravilhoso? Irmão, que bom, irmãos, a gente ter nesse ambiente de amor. Aqui, irmãos, não há julgamento, não há crítica, não há
apontar dedo para o outro, não. Não há intolerância, não há impaciência. Aqui tudo é amor. 1 Coríntios 13, vamos terminar assim? Vamos terminar no amor? Hein? 1 Coríntios 13, versículo 4. Espero que agora essa palavra entre em você. O amor é paciente, leva embora a sua impaciência. É benigno, leva embora o quê? Eu não vou dizer maldade, mas pelo menos a falta de vontade, né, de ser bondoso com os outros. O amor não arde em ciúmes. Mas não tenha ciúmes daquele que entrou depois de você na igreja, está sendo mais usado que você. Bom, cada um tem a sua função, não é mesmo, irmãos? O amor não arde em ciúmes. E o amor não se ufana, que é se gabar-se, enaltecer-se, certo? O amor não se ensoberbece. Sabe quem eu sou? Você está falando com quem? Você sabe com quem você está falando? Está falando com o presbítero da igreja, rapaz. Sabe quem você é? Você é uma irmã. Eu sou presbítero. Irmãos, o amor não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Você já sabe o que é, né? Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Irmão Dong nunca procurou seus próprios interesses. Para trocar, irmãos, uma mesa da cozinha que era de forma antiga, você fazia assim, ó, balançava tudo, ó. A mesa fazia assim, ó. Eu falava, pai, eu vou comprar uma mesa para você, tal. Não precisa não gasta dinheiro comigo, não. Ele era assim, não busca, na obra do Senhor, nunca buscou seu próprio interesse, né? E não se exaspera. Sabe o que é exasperar, não? Você não sabe? Quem aqui não fica bravo? Quem aqui não fica com raiva, né? Exasperar é perder a calma, não é isso? Então, no amor não se exaspera, não se ressente do mal. Ah, aquele irmão fez isso comigo, aquela irmã olhou para mim assim, aquele irmão acá na obra tal, eu fui rejeitado. Irmão, chega, para com isso, não é isso? Porque aí você abre muita chance para o inimigo trabalhar em você, não é? Qualquer coisa, os irmãos fizeram isso, irmão, olhando para... Irmão, no amor, irmão, o amor não se ressente do mal. Amém? Que mais? Não se alegra com a injustiça. Tá vendo? Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Você está pronto? Tudo sofre. Tudo crê. Tudo crê. Aquele pessimista, não é isso? Vê um pouco de estrume, cadê meu cavalo, né? Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Dá para praticar isso, irmãos? Você não, mas pelas ternas misericórdias de Cristo Jesus, dá para praticar. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, sabia? Até um dia não vamos precisar nem de profecias mais, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos deixar as coisas de menino? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Irmão, Deus já está nos preparando para o seu reino. No seu reino, irmão, vai imperar de um lado justiça, por outro lado vai imperar o amor. E é bom a gente se acostumar com o amor, né? Haverá, irmão, ali não haverá mais, irmãos, apontar dedo um para o outro. Em Gálatas, lá ali fala, se vocês continuarem vivendo desse jeito, vocês vão morder um ao outro, vão devorar um ao outro, vocês vão ser mutuamente destruídos. Irmão, se a gente insistir em viver desse homem natural, com a humanidade limitada, irmão, nós vamos nos destruir aqui. Mas graças a Deus, Deus está nos restaurando, né? Nós podemos tornar a nossa fé, né, mais eficiente, desfrutar do esplênquido de Cristo Jesus, desfrutar das ternas misericórdias, dos afetos, como é que é? Os afetos entranháveis de misericórdia. Irmãos, olhar um para o outro, irmão, com os olhos de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de tolerância, paciência, mansidão, benignidade, perseverança. Irmãos, a igreja vai ser edificada. Se a gente preparar essa base, irmão, não tem como o Senhor não nos abençoar. O Senhor vai nos abençoar. Jesus ao Senhor. Amém.